Olá, oitavo ano, estamos iniciando mais uma videoaula de História. E lembrando que esta é a última videoaula antes da nossa prova bimestral, que já é na semana que vem. Olha que beleza. E nessa videoaula nós vamos estudar o último capítulo do nosso livro, né? E que esse último capítulo traz por tema Brasil, Emancipação Política. Nós vimos durante esse bimestre que o iluminismo, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa influenciaram o processo de emancipação política das colônias latino-americanas, né? No Brasil, esse processo também aconteceu, mas teve algumas particularidades, ou seja, algumas coisas que são próprias do Brasil, né? Então vamos estudar isso nesta videoaula, beleza? O Brasil é realmente diferenciado, né? Não é para amadores. Então, quais são os fatores que aconteceram antes da independência e que provocaram o processo de independência, né? O primeiro deles é a vinda da família real portuguesa para o Brasil. O que estava acontecendo? No século XIX, a Europa quase toda estava sob o domínio de Napoleão Bonaparte, que estava expandindo o Império da França, né, por toda a Europa. Ele já havia conquistado a Espanha e já estava com as tropas, né, com as suas tropas ali já se aproximando de Portugal. Um dos territórios que era do interesse de Napoleão e que ele não conseguia dominar era a Inglaterra. E por que ele não conseguia dominar a Inglaterra? Porque a Inglaterra é uma ilha separada do continente europeu, né? Então ele não tinha tropas e aparato militar suficiente para poder conquistar, né, a ilha onde está a Inglaterra, né? Então, para pressionar a Inglaterra, o que Napoleão fez? Ele criou o chamado bloqueio continental. Ou seja, toda nação europeia deveria cortar relações comerciais com a Inglaterra, ou então seria invadida e destruída pelo seu exército. Entendem isso? Então, ele conquistou toda a Europa e obrigou os países europeus a deixarem de ter relações comerciais com a Inglaterra. Com esse bloqueio continental, ele iria enfraquecer a Inglaterra e assim poderia conquistá-la. Acontece que Portugal tinha uma forte relação comercial com a Inglaterra e ele dependia muito desse comércio com a Inglaterra. Praticamente o povo português passaria fome se Portugal deixasse de comercializar com a Inglaterra, beleza? Então, o rei de Portugal ficou, né, nessa chamada sinuca de bico, né? Ele entrou num beco sem saída. Ou ele rompia com a Inglaterra, ou ele teria o seu território invadido pelos franceses. E aí, o que o rei de Portugal resolveu fazer? Ele resolveu fugir, né? Ele então juntou toda a corte portuguesa e resolveu vir para o Brasil e transferir a sede do governo português de Portugal para o Brasil, certo? Quando Napoleão chegou em Portugal com as suas tropas, a família real já não estava mais lá. Só lembrando, né, que a rainha de Portugal, nesse momento, era Dona Maria. Só que Dona Maria ela estava, pela idade avançada, já em um estado de demência, né? Ela tinha perdido as suas faculdades mentais, né? O seu filho Dom João quem havia assumido o poder como príncipe regente. E foi de Dom João a decisão de sair de Portugal e vir para o Brasil. Então, assim, a família real portuguesa desembarcou no porto de Salvador em janeiro de 1808. Tudo isso provocou grandes mudanças no Brasil. Residências foram confiscadas para a instalação do governo, as cidades, né, começaram a se planejar mais, a serem mais urbanizadas, né, para instalar aqui a família real portuguesa. O Banco do Brasil foi fundado nesse período, também foi fundada uma academia militar, biblioteca real, faculdade de Direito e de Medicina. Tudo isso foi
né, trazido para o Brasil e foi criado no Brasil para poder instalar aqui, né, a corte portuguesa. Vocês já devem ter ouvido a expressão ficou a haver navios, né? Essa expressão surgiu desse episódio, quando os franceses chegaram em Portugal, eles viram os navios, né, com a corte portuguesa zarpando para o Brasil, né, e então ficaram, né, literalmente a ver navios. Foi feita uma aliança política comercial entre o Brasil, Portugal e Inglaterra, né, que privilegiava o comércio direto. Agora o Brasil já negociava diretamente com a Inglaterra, sem intermédio de Portugal. Então foi assim que Dom João resolveu esse problema, né? Em 1815, chega ao fim o poder de Napoleão, né? Ele é derrotado e, né, o seu império então é desfeito e os países europeus voltam a se organizar como eles eram antes, né? Os portugueses, então, nesse momento, pediam que Dom João voltasse para Portugal, né, já que não havia mais o risco da dominação de Napoleão Bonaparte. Só que Dom João não quis mais voltar para Portugal. Ele não queria voltar para Portugal, né? Para resolver isso, ele criou o Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves, né? Este Reino Unido, então, Portugal continuaria sendo um reino, só que agora unido com o Brasil. O Brasil deixa de ser colônia e passa a ser parte do reino português, né? Então, Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. Deixa eu ver o que mais é importante nesse processo. Bom, então, sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, foi isso. Nesse meio tempo, aconteceu em 1817 a insurreição pernambucana, ou Revolução Pernambucana, né? A região lá de Pernambuco, né, passava por uma crise financeira e estava insatisfeita com o alto custo da manutenção da corte no Rio de Janeiro, né? Vocês lembram que eu falei que estava tendo investimentos na urbanização do Rio de Janeiro, né, organizando a cidade, né? Então, todos os impostos que eram arrecadados no Brasil eram direcionados para a manutenção da corte no Rio de Janeiro. Então, o povo pernambucano se revoltou, porque eles pagavam altos impostos para a manutenção da corte e não via nenhum retorno, ou seja, não havia nenhum investimento lá na província de Pernambuco, tá certo? Todos os investimentos públicos eram direcionados para o Rio de Janeiro. A insurreição pernambucana, ela também foi influenciada, né, pelas ideias iluministas, pelo processo de independência dos Estados Unidos, pela Revolução Francesa, né? Tudo isso teve aí a sua influência, né, lá na insurreição pernambucana. Os insurgentes, né, os revoltosos, eles formavam um grupo misto, que tinha comerciantes, militares, padres, fazendeiros, né? Então, tinham pessoas de todas as camadas sociais nessa insurreição. Eles tomaram a cidade de Recife, fundaram uma nova república, República de Pernambuco, com um governo provisório, né? Só que a rebelião ela foi contida pelas tropas portuguesas e os líderes foram presos e executados. Em 1820, iniciou uma outra revolta, só que dessa vez lá em Portugal, na cidade do Porto. Eles exigiam o retorno imediato da família real para Portugal. E diante dessa pressão, em 1821, o rei Dom João voltou para Portugal e nomeou Dom Pedro, seu filho, né, como príncipe regente no Brasil. Porém, os portugueses não gostaram dessa nomeação e exigiram que também Dom Pedro retornasse para Portugal e que o Brasil voltasse a ser colônia, que não havia sentido nenhum manter a corte portuguesa aqui, já que Portugal já estava livre do domínio de Napoleão. Então, é necessário que a família real voltasse para lá e o Brasil voltasse a ser colônia, tudo como era antes. E é assim que se inicia o processo de independência propriamente dito, né? Havia um grupo de portugueses
que ficaram no Brasil, e esses portugueses começaram a apoiar Dom Pedro para que ele permanecesse no Brasil, para que ele não voltasse para Portugal e iniciasse o processo de independência do Brasil. Diante disso, Dom Pedro declarou no dia 9 de janeiro de 1822, com a seguinte frase: "Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico." Esse episódio, que aconteceu em 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico. Depois disso, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil. E é claro que Portugal não ficou de braços cruzados vendo isso acontecer, não é? Em 7 de setembro, aí a data da independência, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ele estava numa viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. E durante a viagem ele recebeu várias cartas de Portugal que tiravam o poder dele de príncipe regente e exigia que ele retornasse imediatamente para Portugal. Dom Pedro se negou a retornar e reafirmou o rompimento de Brasil com Portugal, agora de maneira definitiva, e assim então foi proclamada a independência do Brasil. Aquele episódio que nós conhecemos do grito do Ipiranga, em que Dom Pedro levantou a espada e gritou independência ou morte, isso é meio que uma lenda, viu? Isso não aconteceu de fato assim, não. É uma forma mais heróica, mais fabulosa, de contar essa história, mas não foi bem assim que aconteceu, não. Tá? No dia 1º de dezembro desse ano, 1822, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Então foi o primeiro imperador do Brasil. Ele permaneceu no cargo até 1831, quando aí sim ele retornou para Portugal. Seu pai, Dom João, já tinha falecido, então ele voltou para Portugal para assumir o trono português. E ele deixou aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro II, que ainda era menor de idade. Então o Brasil inicia uma fase de transição, aí, de governo de transição, até que Dom Pedro II alcançasse a maioridade e assumisse o trono. Para ajudar nesse estudo, vocês vão fazer as atividades que estão na página 54 do livro, e nós vamos corrigir essas atividades na quinta-feira, dia 23, às 10 horas da manhã, no grupo do WhatsApp. Fiquem atentos. Eu estou liberando também agora para vocês uma trilha. O prazo é até amanhã, às 11h30. Façam agora, não deixa para fazer amanhã não. Assim que terminar o vídeo, façam as atividades, façam a trilha, porque aí o conteúdo da matéria ainda vai estar fresco na cabeça de vocês. Lembrando que na próxima semana já é a nossa prova bimestral. Bons estudos!